Vamos para a capital do Brasil, que, aliás, tem ouvido, visto, debatido e chamado a atenção do país inteiro, não só pelos escândalos, mas agora pela discussão da reforma política. Como ficam as regras para as eleições de 2018? É o que estão debatendo nesse momento os parlamentares, os deputados federais. Nesse momento, digo, nesses dias. Délio Rocha, correspondente da TV Cidade Verde em Brasília, traz para nós as informações direto da nossa capital federal. Délio, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Joelso. Boa tarde a todos os piauienses. Olha, Joelso, de tudo que foi discutido na Comissão de Reforma Política, eu destacaria 3 questões importantes. Em primeiro lugar, a criação do Fundo de Financiamento de Campanha, que vai disponibilizar 0,5% da receita corrente líquida do orçamento federal para as eleições de 2018. Isso representa 3,6 bilhões de reais. É muito dinheiro. Em segundo lugar, eu destaco a criação do mandato de 10 anos para os integrantes dos tribunais superiores e de 4 anos para os juízes eleitorais. E por fim, eu destaco a aprovação do chamado distritão, que acaba com as eleições proporcionais e com o chamado efeito tiririca, aquele candidato puxador de voto. Olha, Joelso, os caciques da bancada governista disseram que estava sendo criado um consenso em torno do distritão. Mas nos bastidores aqui no Congresso Nacional, não foi isso que eu observei. Pelo contrário, esse modelo está gerando uma grande divisão entre os parlamentares. E é isso que a gente acompanha agora. A oposição não quer votar, a oposição quer inviabilizar o Brasil. Ela não quer votar as reformas, não quer votar a reforma política, ela não quer fazer a eleição, ela quer transformar o Brasil numa Venezuela, quer transformar tudo na anarquia. E aí precisa dar rumo para o país. Então, nós estamos cumprindo o regimento, e o regimento prevê a votação, e nós temos que concluir a votação. Com certeza, nós estamos dando uma lei. Do jeito que está, continuar do jeito que está é que é ruim. Continuar do jeito que está é a compra de partido, é a compra de mandato eleitoral, é votar num e eleger o outro que ninguém sabe quem é exatamente para acabar essa anarquia que a gente quer votar. Dessa reforma política, ela vem sempre na reta final, aí, exprimida pelo prazo de setembro, e porque, na verdade, se quer dar uma solução para questões aqui que trabalham contra o interesse popular. Seja a criação de um fundo de 3,6 bilhões de reais, incompreensível para a população, que se aproxima do que se gastava quando era financiamento empresarial. Seja pela criação do chamado distritão, que é, na verdade, a blindagem dos atuais deputados de processos políticos no Supremo Tribunal Federal e também para concentrar o tal fundo partidário na mão de oligarquias que controlam os partidos. Então nós vamos perpetuar, impedir renovação e impedir o lado coletivo, solidário dos partidos que elegem. Tá aí, então, olha, essa discussão em Brasília está ligada não só à necessidade da população diretamente, mas aos interesses também de muitos desses políticos, desses deputados que estão em busca das suas eleições. O maior complicador, na verdade, em todo esse cenário é justamente isso. Os deputados estão legislando para assuntos de seu próprio interesse. Quais serão as regras para as eleições que vão me eleger? Quais são as regras que são mais favoráveis à minha candidatura? Isso também é um outro componente. Agora, uma coisa é importante destacar. O distritão é mais fácil de ser compreendido também pelos brasileiros, pela população. É mais fácil entender que você vota naquele candidato, se ele for o mais votado, já entra direto, independente das regras de coligação partidária e dos partidos que ocupam. Esse é o maior dilema nesse momento entre os parlamentares, né, Délio? Fazer uma reforma que possa atender às suas necessidades. Agora, uma coisa é consensual. A nossa reforma política que está sendo discutida agora está sendo feita a toque de caixa em um tempo curto para valer para as próximas eleições, mais uma vez, em meio a uma crise. Não é o cenário ideal para se discutir reformas, né, Délio? Exatamente. Tempo não faltou, viu, Joelso? Há muito tempo que se fala que a reforma política é a mãe de todas as reformas. E aí, isso vem se protelando e agora, às vésperas do prazo máximo, que é 7 de outubro, os deputados e senadores aí vão ter que correr muito para que isso possa valer para o ano que vem.
E eu queria observar que essa discussão toda aí vai continuar na próxima terça-feira, quando a Comissão de Reforma Política vai se reunir mais uma vez para votar 3 destaques. E lembrando que tudo que for votado nessa comissão ainda vai ter que passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Só aí vamos conhecer o que vai prevalecer de fato para as eleições do ano que vem. Joelso.